Promessas. A gente ouve muito sobre promessa, né? Só hoje a gente cantou umas 3 músicas que falam de promessa, né? Provavelmente vocês já ouviram músicas que falam de promessa, frases de para-choque de caminhão que falam de promessa, né? A gente ouve um monte de coisa de promessa, né? Que Deus vai cumprir o que prometeu, que Deus não é homem para mentir, que Deus sempre cumpre, que Deus vai cumprir a promessa na sua vida, não é isso? Você já ouviu alguma coisa desse tipo? Já, né? E aí a gente para analisar e entender e a gente pensa, tá, ok, mas por que Deus teria promessa na minha vida? E se tem, por que ele cumpriria? E se tem, quais são essas promessas? O que Deus prometeu para mim? Que de repente nem eu sei, né? Você fala assim, pô, Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Eu falei, amém, mãe. Tá, qual que eu não sei? Né? Então vamos entender isso, né? À luz da palavra de Deus. Vamos falar de promessa. Para falar de promessa, eu não posso deixar de falar de aliança. Afinal de contas, promessa e aliança estão de mãos dadas. Não tem como ter uma aliança sem haver uma promessa. E não tem como haver uma promessa sem que estejam aliançados. Por exemplo, o Diego, vamos imaginar que o Diego prometa dar um brinquedo bem caro de R$1.000 para os seus filhos. R$1.000 para cada um. Pegou o dinheiro das férias e vai rifar ele de presente. Aí ele fala, acabou tudo já, né? Aí fala, eu prometo que eu vou dar tal presente para vocês. Ora, se ele prometeu, então ele tem que... Então ele começa, ele está preso, ele está aliançado, ele fez um acordo com essas crianças. Então ele está preso com aquela promessa. Se ele não cumprir, o que vai acontecer? O que vai acontecer se não cumprir? As crianças vão te pegar, nem apareça lá, não é isso? Né? Então a mesma coisa no dia a dia. Se a gente promete uma coisa para alguém, depois, ó, lembra que você me prometeu, hein? Você lembra aquilo ali? Você lembra que eu me prometeu um escondidinho de graça no meu aniversário? Você prometeu, então trate de cumprir, né? E... Olha. Para não passar por isso, né? Eu cheguei lá e falei, não dá pra você Não adianta. Uma vez que a gente promete algo, a gente está preso àquela promessa. Então a gente está aliançado, mesmo que sem querer, com a pessoa que a gente prometeu. Concordam comigo? Ok, Eric, o que é uma aliança? Ora, a aliança nada mais é, de uma forma bem resumida, eu gosto de entender que a aliança é um acordo. Faz sentido? Quando a gente fala de aliança, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Casamento, né? Mas não é só no casamento que é a aliança. Provavelmente vocês já ouviram falar frases do tipo aliança global contra a fome, não sei o quê, né? O presidente da Rússia fez uma aliança com, sei lá, com a China, não sei o quê. Então, a aliança não tem a ver só com relacionamento, mas alianças são acordos. Quando você firma algum acordo, você está fazendo uma aliança. E o que é essa aliança? É quando há promessas de ambas as partes. Então, por exemplo, a Larissa está devendo um cartão de crédito. E aí estão ligando, ó, Larissa, vamos pagar aí. E aí ela não pagou o primeiro mês, não pagou o segundo, e aí acontece o quê? Um cartão de crédito entra no juros rotativo, e aí aquela bola de neve. E aí quando uma dívida de R$1.000, quando ela vai ver, caramba, R$10.000, meu Deus, não tem como pagar isso? Que mistério? Não tem como. E aí ela liga para o banco e propõe um acordo. E aí você entra, bom, vamos fazer um acordo aqui. Então, é uma promessa de dois lados. Então o banco fala assim, olha, Larissa, eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir os juros, vou tirar do rotativo, vou pausar, vou congelar a tua dívida, para não aumentar mais ainda, né? E vou dar tantos por cento aqui, pronto, a tua dívida vai ser de 10 mil, vou passar para 12 mil. Pô, beleza. De 10 mil. Não, 10 não, de 10, é verdade. Eu falei 10, eu pensei 50, ó, já aumentei lá para... Vamos para 5 mil, vai. Cai na metade, 5 mil você vai pagar. É um exemplo, eu não entendo nada de banco, não. É um supositório de Mocó. 5 mil reais. Só que, esse aqui é o meu acordo, né? Só que você precisa pagar esse aqui valor, durante tanto tempo, tanto, né, aquele valor certinho ali, todo dia do vencimento, sem errar. Ok? A Larissa, beleza. Então há um acordo, certo?
aqui prometeram não botarem mais nenhuma taxa, nenhum juros, nem nada, e ela prometeu pagar, né? Então, beleza, está acordado. Houve uma aliança, ok? Um acordo. E aí, se por acaso o banco do nada, no próxima fatura ela pegar lá, falaram que era R$200 por mês, agora está 500, o que ela pode fazer? Ela pode querer o seu direito. Foi prometido algo, assinado. Então ela pode buscar justiça, prometeram que não ia botar mais juros, mas botaram aqui. E aí ela vai ganhar. A mesma coisa, se ela não pagar o que ela havia prometido, o que eles vão fazer? Botar ali juros. Sim ou não? Não é assim que funciona, gente? Né? Então, acordos. Quando você firma um acordo, você não pode quebrar. Uma aliança. A aliança não pode ser quebrada. Aí vamos para o casamento. O que é o casamento se não um acordo? É ou não é? Quando nós casamos, no altar, tínhamos testemunhas, para todos verem o acordo, assinamos um monte de papelada, como se fosse um contrato, um acordo. Tinha testemunhas. E aí, diante do sacerdote, o que a gente faz? Eu prometo ser fiel na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, blá, 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 aquela coisa toda, não é isso? Há uma promessa, um acordo, uma ali. E o que isso simboliza? Exatamente isso. Porque se eu estou na rua andando por aqui, a Larissa olha, e o que isso simboliza? O Eric tem uma aliança, então ele está acordado. O que essa aliança significa no caso de um casamento? Eu prometi fidelidade à minha esposa, é um acordo de mão dupla. A mesma coisa ela. Então eu não posso me relacionar com outras mulheres, porque eu tenho uma aliança com ela. A mesma coisa ela não pode se relacionar com outro homem, porque ela tem uma aliança. É recíproco. Ok? A mesma coisa, um acordo. Imagina, você está devendo banco lá. Aí você chega no mês, pessoal, não vou poder pagar vocês hoje não. Mas por quê? Estava no acordo, você fez um acordo com a gente. Não, mas é que, poxa, vai ter uma festa do meu menino, vou pegar esse dinheiro e usar na festa. Não, não pode. Esse dinheiro você tem é nosso. Você está quebrando o acordo. Fidelidade. Toda aliança exige fidelidade. Ok até aqui? Então, há promessas. Muito bem. Então, quando a gente fala que Deus tem promessas para com a gente, naturalmente, essa promessa é oriunda de uma aliança. Certamente vocês já ouviram falar da antiga aliança, da nova aliança. Já ouviram? O Antigo Testamento é a antiga aliança e o Novo Testamento é a nova aliança. Provavelmente vocês já ouviram falar da Arca da... Não é nada coincidência. O desejo de Deus, desde Adão, eu sempre falo isso, é se relacionar com a gente, ter uma aliança, um compromisso, né? Hoje, até mesmo, não só no casamento, mas, por exemplo, quando o Diego começar a namorar uma tringueleta, vai estar lá namorando, né? A menina. Depois que ele fala assim, vamos namorar oficialmente, vamos contar para todo mundo que a gente está namorando? Hã? Tringueleta é uma menina feia. Inventei agora. E aí ele vai falar, vamos namorar oficialmente? Vamos. Aí sai de mão dada por aqui, todo mundo, tá namorando, aquela coisa toda. Quando ele assume um compromisso público, automaticamente ele faz uma... Ele não casou com a menina ainda, concorda? Mas a própria namoro, inclusive, já inventaram um tal do anel de quê? De compromisso, né? Mas se tá namorando, todo mundo sabe que o Diego tá namorando, o anel ajuda até para não restar dúvida, né, se é do compromisso, mas é o quê? Todo mundo sabe, não, o Diego tá namorando, então ele tem uma aliança, ele não pode sair com outras meninas, né? Se estiver solteiro, poderia ficar sendo um monte também, né, pelo amor de Deus, mas, né, se tá namorando com a menina, é só com a menina. Então quando a gente fala com Deus, é a mesma coisa, é uma aliança, é uma promessa de fidelidade, onde há promessas, como um acordo, eu tenho que cumprir a minha, para quê? Não é isso? Veja, se eu estou num casamento e eu quebro a aliança com a minha esposa, ora, ela tem o direito de ir no juiz, ele quebrou o acordo, eu quero desfazer, divórcio. Sim ou não? Inclusive bíblico. Deus queria isso que acontecesse? Não, mas o homem é tão ruim que isso acontece, o divórcio acontece. Mas existe esse respaldo.
Então, quando eu digo que Deus tem uma promessa para com a gente, então entendemos que há uma aliança que a gente precisa fazer com Deus. E que Ele tem a responsabilidade, que Ele vai cumprir promessas, e nós também temos as nossas. Porque é muito lindo a gente falar que Deus vai cumprir promessa, né? Ah, que Deus vai cumprir promessa na minha vida e vai... Beleza, mas e a sua parte nessa aliança? Qual é? Ah, não, nada. Vou ficar aqui tranquilo e Deus vai cumprir. Ou no máximo, tem que só vir para o escudo de vez em quando, tá? Bater palma e pronto. Será que é só isso, Giovanni? Vamos entender melhor isso. Bom, existem dois tipos de aliança. Aliás, desculpa, existem dois tipos de promessa, Larissa. Existe a promessa individual e existem promessas coletivas. Vamos entender melhor. O que é promessa individual? São promessas que Deus faz pontualmente para você. Aparece uma irmãzinha da vida, uma profeta, e fala, ó, Deus está me falando que Deus vai te dar uma esposa assim, 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 assado. Ou Deus vai te dar uma casa no meio da praia e, sei lá, não necessariamente coisas materiais, mas são coisas que Deus fala com você, que vai dar para você. Não é para você e para a Edivânia, é para você, é individual. Deus prometeu para você. E aí Deus pode falar de várias formas, pode usar um profeta, ele pode falar através de sonhos, revelações, N formas. Mas são promessas individuais, certo? Exemplos disso, Eric, na Bíblia, por exemplo, Abraão. Deixa eu ver aqui, eu separei aqui, ó. Não precisa abrir não, mas olha só. A gente já viu esse relato, né? Gênesis 12. Olha só que interessante. Lembra quando Deus chama Abraão? Você lembra? A gente pregou sobre isso, né? Deus aparece a Abraão e fala, Abraão, sai da sua terra, não foi isso? Sai da tua terra, da tua parentela. Por que que Deus pediu para Abraão sair? O que que o seu pai era? Idólatra. Servia a outros deuses. Então Deus queria uma aliança com Abraão. E essa aliança exige fidelidade. O que Deus fala? Olha, eu quero que você sirva somente a mim. Eu sou ciumento mesmo. Eu e tu e eu. Beleza? Então tá aqui, olha. No capítulo 12, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, e vá para onde eu te mostrarei. É uma parte do contrato, do acordo. Tá, mas e se Abraão obedecer? O que Deus vai fazer? O que ele vai prometer? Está aqui. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Amaldiçoarei que te amaldiçoarem. Abençoarei que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que é tudo no futuro. Serão abençoados, amaldiçoarão. É no futuro. Ou seja, olá, boa noite, a paz. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Tudo bem? Pode sentar. Tudo bem? Paz, querida. Pode ficar à vontade. Tudo bem? Pode sentar, pode ficar à vontade. Então, ou seja, uma promessa. Deus prometeu e falou, vou te abençoar, eu vou fazer, vou acontecer, mas, como toda aliança, um acordo, né? Então o que Abraão tinha que fazer primeiro? Sair da sua terra. Quando Abraão cumprisse a sua parte nessa aliança, nesse acordo, Deus cumpriria o que havia prometido. E cumpriu. Será que Deus cumpriu o que prometeu para Abraão? Abraão é o famoso pai da fé. A partir da linhagem de Abraão, são os famosos judeus que a gente conhece hoje, até hoje. Né? Cumpriu. Mas foi só essa promessa? Não. Deus também, lá na frente, promete que daria para Abraão, né, a terra onde ele estava, onde ele chegou. Foi Canaã. Deus prometeu Canaã. Em certo momento, Deus pega Abraão. Abraão, olha para toda essa terra aí que você está. Olhou lá pro final. Você nem está vendo mais. Está vendo? Estou vendo. Essa terra eu vou dar para você. Para você e para todos os seus descendentes. Para o resto da vida. Vai ser sempre de vocês. É mesmo? É. Mas para que essa promessa se cumprisse, Abraão precisaria ser fiel à aliança qual havia feito com Deus. E Deus cumpriu essa aliança? Aliás, essa promessa? Cumpriu. Canaã, a
terra de Canaã hoje equivale à terra de Jerusalém, que é a terra dos judeus. Não só, tem toda aquela parte ali, né, Síria, Cisjordânia, mas uma maior parte ali, de onde era a antiga Canaã, é a parte de Jerusalém. Ou seja, pertence, e até motivo de tantos conflitos, né? Mas cumpriu, né? Então, ou seja, foi promessas ali que Deus fez a Abraão. Chega um momento que Deus fala assim, mas Senhor, como é que eu vou ser pai de uma grande nação se eu nem filho tenho? Lembram disso? A minha esposa Sara, ela é estéril, não pode ter filho. E o que Deus faz para Abraão? Ele faz uma Ele fala, tranquilo, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar fique tranquilo, eu vou te dar um filho. Ou seja, uma promessa individual. Prometeu para Abraão, para Sara, no caso, que era estéril, né? Outras mocinhas poderiam, mocinha não, porque a Sara já era uma idade avançada, mas outras mulheres poderiam ser estéreis? Sim. Deus tornou todas as mulheres férteis de novo? Foi só quem? A quem ele havia prometido. Então foi uma promessa individual. E Deus cumpriu? Cumpriu. Em certo momento eles duvidaram que Deus haveria de cumprir a promessa, né? Tanto é que nasce Ismael. Deus fala assim, está demorando essa promessa, acho que Deus deve ter se esquecido. Fez gambiarra, né? Veio Ismael e Deus chegou a falar, não é Ismael não. O que eu prometi para você lá atrás, calma que eu vou cumprir. Anos depois, nasce Isaac. Então, outra promessa individual, estou dando exemplos aqui. Maria, que está falando de filho. Maria, mãe de Jesus. O próprio anjo chegou a José, a Maria, vocês terão um filho. Mas anjo, a gente nem casado é. Eu sou virgem ainda. Você vai ser mãe do grande Messias. Jesus. Filho, não é o nome. O nome vai ser Jesus. Foi uma promessa individual. Então as promessas individuais é quando Deus chega para você e fala, eu vou fazer isso na sua vida. Eu vou te dar isso. É para todo mundo? Não, é para ali, é individual. Eric, mas todo crente tem uma promessa individual com Deus? Não. Deus promete o que Ele quiser para quem Ele quiser. Existem vários personagens bíblicos que não tiveram uma promessa individual, que Deus chegou e foram grandes homens de Deus. Por exemplo, José do Egito. O que Deus prometeu para José do Egito? Nada. Deu uma visão para ele, é verdade, quando ele era moço. Mas ele entendeu aquela visão? Não. Mas ele foi fiel à aliança dele com Deus. E Deus colocou ele lá onde ele deveria estar. Faz parte de um plano maior que Deus havia dado. Noé. Qual foi a promessa que Deus deu para Noé? Nenhuma. Deus só falou, Noé, constrói uma arca que eu vou arrebentar com o mundo todo, mas vou salvar você e sua família. Tá, mas depois? Só faça. Mas como é que eu vou construir? Vai, rapaz, obedeça. Deus não prometeu nada. Tem até um meme, né? A pessoa não promete nada, mas entrega tudo. Já viu essas frasezinhas? Deus não prometeu nada, mas salvou Noé e sua família. E as bicharadas que havia, né? Então, Eric, tem a promessa individual que Deus dá para quem Ele quiser, a hora que quiser, mas isso não pode ser. Eric, Deus não me deu nenhuma promessa, não me prometeu nada, céus, o que será de mim? Não. Ainda assim temos uma aliança com Ele. Porque nós temos também direito a promessas coletivas, que são promessas que abrangem todo aquele que nele crê. Todo aquele crente em Jesus recebe da sua parte dessa aliança, um combinado, um acordo, uma aliança. Então, quando a gente é fiel a Deus, Ele cumpre as suas promessas. Quais são? Eu separei algumas para a gente não ficar aqui a noite toda. Por exemplo, o que Deus prometeu? Prometeu provisão. Lá em Filipenses 4, diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirão todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, quando cremos e temos Jesus Cristo nas nossas vidas, nós temos da parte dele a provisão. A gente já viveu muito isso, eu já falei várias vezes aqui.
momento de pandemia que vocês são novos, nunca ouviram essas testemunhas, então tem que só contar pelo menos uma. Várias vezes na pandemia, acabava tudo dentro de casa, a gente não tinha trabalho, não tinha nada, não podia sair da rua. Ela chegava para mim, ó, não tem mais mistura aí para amanhã não. Vou fazer igual o Jacó, né? Deus proverá. Que tranquilo. E a gente ficava tranquilo, porque a gente sabia que Deus estava cuidando da gente. E aí, quando menos esperava, o telefone tocava. Ô, Eric. Aí falava, ô, Silvio, passa teu Pix aí. Ah, mas por quê? Não sei, senti no coração aqui te mandar um dinheiro. A gente pegava aquele dinheiro e iria pro G Barbosa fazer compra e sentir. Então Deus cuidou de nós e continua cuidando até hoje. Quando a gente pensa que vai tudo dar errado, Deus vem com um refrigério. Deus aparece com a provisão. É promessa. Lembra que a gente até falou nos cultos atrás sobre quando Jesus aí falou, olha, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Não precisa ficar preocupado com o que vocês vão vestir, que vocês vão comer. Isso aí são o pessoal do mundo que se preocupa com isso. Se preocupe com o reino. As outras coisas, eu vou acrescentar. Então o que Deus prometeu para o que nele crê? Provisão. Outra coisa, ele prometeu paz. Tem coisa melhor que paz, né? Lá em Filipenses. E a paz que excede todo entendimento, guardarão os vossos corações. O que é a paz que excede todo entendimento? É a paz que ninguém entende, Edvânio. É quando você está doente, está deprimida, está tudo o que está em volta de você condiz, está querendo te jogar lá para baixo. E o pessoal vai na sua casa, e aí, Edvânio, como é que você está? Estou bem. Mas não estou bem para a boca para fora. A gente até comentei essa semana, a gente está passando por uma crise. Aí alguém falou, se for a Raquel, falou, pô, nem parece, né? Por quê? Porque a gente tem paz. A gente já viveu tantas experiências com Deus, e Deus nunca nos desamparou. A gente falou sobre fé no nosso discipulado, né? Que a gente sabe que não vai ser agora que Ele vai fazer. Paz. Mesmo você bota a mão no bolso, tem uma moeda. Mesmo quando você pega um papel, tem lá um diagnóstico contrário. Mesmo quando você está com uma dor mesmo no corpo, você não sabe o que fazer. Mesmo com tudo isso, você consegue ter paz. Lembra de Paulo? Paulo chega para Deus, eu estou com um espinho na carne. Tira aí para mim, me cura, Senhor. Imaginando que fosse uma doença. Preciso fazer tua obra, eu preciso fazer tuas coisas. E o que Deus fez? Nada. O espinho continuou. Mas Paulo é insistente, ele, Senhor, tira o espinho da minha carne, está doendo, eu preciso pregar ali, evangelizar. O que Deus fez? Nada. Mas Paulo é brasileiro, não desiste nunca. Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso ir lá evangelizar, eu estou doente, estou ruim e tal, não sei o quê. Eu preciso da tua cura, Senhor. Aí Deus pega, Paulo, vem cá, vamos conversar. Você não precisa disso não, Paulo. O que você precisa, você já tem. Que é a minha graça. E ela te basta. Resumindo da ópera, você quer ir lá pregar? Você quer evangelizar? Vá com espinho mesmo. Você está com dor? Vá pregar com dor. Érica, as minhas filhas, tá tudo... Vá pregar assim mesmo. Érica, mas eu estou sem dinheiro nenhum. Vá assim mesmo. Porque às vezes a gente quer dar desculpa para fazer a obra de Deus e a gente só quer fazer algo quando algo acontece. Então a gente condiciona. Senhor, se o Senhor me der, sei lá, um emprego, eu vou te servir. Aí Deus fala, não, me serve primeiro. Se eu tiver afim, eu te abençoo. Se eu tiver afim, não, porque é uma consequência, é uma aliança. É promessa. Quando a gente prioriza o reino de Deus, automaticamente Ele vai cuidar. Então, além de paz, Ele promete o quê? Prosperidade. Ei, eu não estou falando de dinheiro. Vocês sabem, né? Prosperidade é uma coisa, dinheiro é outra, riqueza é outra. Ou vocês nunca conheceram pessoas ricas e miseráveis? E vocês nunca conheceram pessoas pobres, mas prósperas? Pessoa com uma casa humilde, tá com a bicicletinha, mas nunca falta o pão. Qualquer dia que você chegar, tem um cafezinho quentinho, você nunca te nega nada. Aí você fala assim, mas que pessoa tem mais do que eu, tá a casa toda caída, toda simples, a roupa simples, mas vive feliz, alegre, tá sempre fazendo festa, não sei o quê. Prosperidade é isso. Prosperidade não é você ter muito dinheiro, comprar... Não. É você tudo que colocar a mão, dá certo, funciona. Você abre o negócio, vai dar certo. Você entra no ambiente, o ambiente está pesado, já muda. Caramba, fulano chegou, mudou, você viu? O ambiente até mudou. Prosperidade.
Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Eric, Deus promete prosperidade pra gente? Ora, Salmo 1. O que diz Salmo 1? Alguém lembra? Bem-aventurado aquele que não se detém na roda. E lá na frente do Salmo, o que ele vai dizer? Antes tem seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite, e ela é comparada a uma árvore que é plantada junto aos ribeiros de água. E os seus frutos, vai dar fruto e tal, e no final ela fala assim, tudo que ela fizer prosperará. Ou seja, quando a gente está na presença de Deus, nós temos prosperidade. Eu não estou falando que vocês vão ficar rico, milionário, aproveita para dar uma oferta aqui. Não, não é isso. É a vida com Deus. Faz parte de uma aliança. É o que Deus prometeu. Mas o que ele prometeu? Perdão. Que é isso, Eric? Deus prometeu perdão? Sim. Olha aqui. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessares o vosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar. É promessa. Onde nós vamos ter perdão do nosso pecado? Confessando para o padre? Rezando 3 Ave Maria? Não. É com Jesus. É confessando nosso pecado a Jesus. Ele que morreu na cruz para perdoar nossos pecados. Mas o que, Eric? Que Deus nos prometeu? O Espírito Santo. Bem como os seus dons. Sabe aqueles 9 dons? Profetizar, interpretação de línguas e tudo mais? São promessas que Deus falou, eu vou te dar. Faz parte da aliança. Mas você precisa ser fiel. A aliança requer fidelidade. E por fim, salvação. É promessa. Romanos 10. Se confessares com a tua boca Jesus e do teu coração crer em Deus, será salvo. Não tem a ver com quanto você vai dar de dízimo, quanto você vai dar de oferta. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o seu coração em crer que Jesus morreu no seu lugar para pagar um pecado que não era dele, que era nosso. Morreu, 3 dias ressuscitou, apareceu para muitos, voltou para o céu e ele disse, eu vou voltar. Para buscar quem? Aqueles que permanecerem fiéis. Todo mundo? Aqueles que ficarem fiéis até o fim. Também, certamente vocês já ouviram o versículo que diz que Jesus fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Eric, vocês querem viver essas promessas de Deus? Vocês querem? Tem vontade, desejo de viver tudo isso? E é claro que tem vários, eu estou só resumindo. Então a pergunta que não cala agora, Edvânia, é como que eu faço, Diego, para viver essas promessas? Será que é só vir para a igreja, sentar aqui, bater palma no louvor, amém na pregação, tirar um cochilos de vez em quando e a promessa vai se cumprir? Não? Oxi! Não é não? E é o que então? Oi? Ser fiel? Muito bem. Mas vamos ver isso na prática, porque só falar ser fiel é um pouco vago, né? Vou ser fiel, mas como assim? Como é que eu posso materializar isso? Vamos entender um pouco, e aí eu vou para a história da promessa que Deus fez para Abraão. Uma das promessas era o quê? Eu vou te dar a terra prometida, que era Canaã, ok? Muito bem. Deus promete Canaã. Tempos depois, o povo é escravizado no Egito. Saúde. É o vento? Pode ficar aqui no cantinho. Então Deus, Ele entrega a terra de Canaã para o seu povo. Logo depois o povo entra José na história, né? Estou só recapitulando. Depois disso, o povo é escravizado, sai de Canaã e passa a ser escravo onde? No Egito. Ok? A terra de Canaã sai da juristocracia do povo judeu e passa a ser habitada por outras pessoas. Quantos anos o povo fica escravizado no Egito? Alguém chuta?
400 anos escravizados no Egito. Só que veja, 40, 400. 40 foi no deserto. E aí, olha só, vejam o seguinte, eles ficaram 400 anos onde? No Egito. Mas eles tinham uma promessa? Não? Você tinha promessa? É? Sim, mas carregavam uma promessa por conta de Moisés. Eles... Abraão. Deus prometeu a Abraão, ó. E Moisés, e Deus confirmou com Moisés depois. Então havia uma... O que Deus prometeu a Abraão? Eu vou dar a terra de Canaã para você, para sua descendência, até quando? Para sempre. Para sempre até quando, Larissa? Então aquele povo, por 400 anos, estavam vivendo a promessa? Sim ou não? Não. Onde eles estavam? No Egito. A promessa era onde? Canaã. Eles estavam vivendo a promessa, sim ou não? Mas eles tinham a promessa? Tinham a promessa, mas estavam vivendo? Não. Tinha a promessa? Tinha. Estavam vivendo a promessa? Não. E às vezes é assim a gente. Nós temos promessas em nossas vidas, quer seja individuais ou quer seja coletivas como uma dessas. Mas por que às vezes a gente não consegue viver? Por que às vezes, mesmo crente, às vezes parece que a provisão não vem? Por que às vezes a paz não chega? Pô, eu queria tanto sentir essa paz aí, eu não consigo, é só guerra lá em casa, é só confusão, é só, meu Deus, eu queria essa paz aí. Por que às vezes a gente vive situação na nossa vida que às vezes parece que Deus está até longe? Parece que Deus tirou férias. Ou nem, vocês nunca passaram por isso? Não é possível. É só eu mesmo? Tá todo mundo olhando com uma cara assim, ó. Sério que isso acontece? É só comigo mesmo que acontece? Glória a Deus, né? Oh, aleluia. Ainda bem que tem uma pessoa ali. Então, peraí. Como que eu faço para viver na íntegra tudo que Deus prometeu para minha vida, para minha família, Érico? Vamos ver com a própria Bíblia, com a própria história. Esse povo, ele foi escravizado 400 anos. E a Bíblia vai dizer que o povo gemia, o povo clamava. O povo clamava a Deus por que eles fossem libertos. 400 anos. Até que um dia, Deus resolve atendê-los. E aí entra quem na história? Moisés. E é a história que vocês já ouviram falar. E aí, quando Deus chama Moisés, né, eu acho que até o Diego viu nesse dia no filme, né? Tá lá caminhando, tem uma sarça ardente. O que é? É uma árvore que pega fogo, mas não se queima. Olha que viagem. Você passa ali vendo a árvore que está pegando fogo, aí você olha. Ué, a árvore está pegando fogo, mas o galho tá novinho. O fogo, mas tu olha, as árvores estão lá tranquilão assim, ó. Tranquilão, porque você vê o fogo, né? Você vai ter uma coisa errada. Moisés foi lá ver ele de perto. E aí ele ouve a voz. Moisés, opa, sou eu. Tira a sandália do teu pé, porque aqui é terra santa. Opa, tirei. Agora cheguei pra gente conversar, trocar uma ideia. E aí Deus fala, olha, Deus disse ao Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito. E eu ouvi o clamor por causa dos seus exatores. E conheço-lhes o sofrimento. Eu preciso dizer o seguinte para vocês. Eric, eu talvez ainda não esteja vivendo a promessa da minha vida. Eu estou passando por um momento de dificuldade, um momento de sofrimento, de dor, de choro. Eu sei que enquanto a gente está todo mundo aqui, a gente bate palma, a gente ri, a gente brinca. Mas você não sabe o que eu passo quando eu estou sozinho em casa. Né? Mas o que Deus está falando aqui? Eu conheço o teu sofrimento. Que às vezes... Gente, eu sei que está todo mundo aqui com cara de santo, mas às vezes não parece que Deus tirou as férias. Às vezes a gente passa por situações que a gente fala assim, Senhor, é possível. Onde é que o Senhor estava que deixou isso aqui acontecer? É ou não é, gente? Não. O Senhor tirou aí. O que está acontecendo? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está muito ocupado com a Larissa? A Larissa tem um problema muito grande, que ele não deve estar vendo para mim. Né? Mas o que Deus quer deixar bem claro hoje para vocês? Deus está vendo teu sofrimento.
sofrimento. Deus sabe a sua dor. Deus vê quando você está sozinho no quarto chorando. Quando você não tem ninguém para compartilhar e chorar junto. Né? Não tem ninguém, você chora sozinho e você acha que ninguém está vendo. Deus está lá vendo. Legal, Eric. E eu sei que vocês estão com a pergunta na ponta da língua. Legal, Eric. Deus sabe que eu estou sofrendo, né? Sabe. Quer perguntar, Larissa? Se ele sabe que eu estou sofrendo, por que que ele não faz? Vamos? Nada. Por quê? Por quê, Diego? Eu estou aqui sofrendo, me lascando, e Deus parece que está só de boa, assim, olhando, rindo da minha cara. Às vezes não parece que isso acontece? Por que isso acontece, Giovanni? Simples. Vamos lá. Veja. Vou pegar a Larissa, com todo respeito, tá? Imagina que a Larissa está caminhando aqui, fazendo alguma coisa, está passando necessidade em casa, está com fome, não tem comida para comer, tá? Aí o Diego chega para mim e fala assim, Eric, você tem que comprar comida lá para casa da Larissa, velho. Oxi. Por que eu? Não, porque a moça está pensando em necessidade. E, né? E eu com isso. Não, mas você é homem, né? Mulher, a sua vizinha e tal, você tem que dar alimento para ela. E eu vou falar o quê? Não tenho nada a ver com... Eu tenho, cada um com seus problemas. Por que não sou obrigado a fazer nada por Larissa? Porque eu não tenho nenhuma... Não sou obrigado. Agora, com ela, eu tenho que fazer? Eu tenho uma aliança. Eu sou obrigado a supri-la. Porque eu fiz um acordo, uma promessa. Isso aqui prova isso. Agora, com a Larissa, eu tenho obrigação? Não. Por que a gente acha que Deus é obrigado a fazer coisas com a gente se a gente não tem aliança com Ele? Você está entendendo? Às vezes a gente quer jogar Deus na parede, velho. Ah, Deus faz isso, e Deus faz aquilo. E Deus fala assim. Já viu? Jesus fala assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então não adianta a gente não ter vida com Deus, a gente não ter vida de oração, a gente não viver uma vida em santidade, em fidelidade, e achar que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Nem quando a gente está assim. Deus ele faz quando ele quiser, porque ele é soberano. Ele faz o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Quem sou eu para dizer o que Deus pode ou não fazer? Ok, gente? Mas, se eu estou passando por dificuldade, não é que Deus se permite. Deus pode nos ajudar porque Ele é fiel. Eu tenho obrigação de fazer algo para a Larissa? Não. Mas eu posso me falar, poxa, realmente está com fome, né? Vamos juntar aqui uma quentinha, alguma coisa, vamos ajudar? Mas eu sou obrigado a isso? Da mesma forma que Deus abençoa se a gente merê? Ou vocês nunca viram pessoas que nem crente é prosperando e a gente não? Quem nunca entrou em crise? Fala assim, um miserável, capeta, trocou de carro, tô aqui, crente Jesus, eu tô com meu carro vai todo capengando, não é possível. Quem nunca entrou em crise? Jó entrou em crise com esse negócio? Então Deus abençoa quem Ele quer. Não sou eu ou você que vai ditar meritocracia para Deus. E falar, Deus, esse aqui você abençoa, aquele não. Deus ele faz do jeito que Ele quiser. Isso se chama soberania. Agora, se eu quero ter essa aliança com Deus, Deus, Ele vai te suprir em glória através de Jesus. Não é nem por obrigação, mas por uma aliança. Deus, ele pode quebrar uma aliança que Ele fez? Nunca aconteceu na história. Se Ele promete algo, igual a gente fez no início, né? Ele tem que cumprir. Imagina se Deus promete algo e não cumpre. O que a gente vai falar de Deus? E Deus não é tão Deus assim não, porque Ele não cumpriu. Não é igual político, quando promete uma coisa. Não, vota em mim que eu vou asfaltar a rua, não sei o que e tal. A gente vota, o cara ganha. E aí a rua? Ih, subiu, o cara não nem mais viu político. Não é assim, né? Mas se imagina Deus fazer isso. Então Deus, Ele inclusive eu acho que é um dos motivos dele não sair prometendo um monte de coisa para todo mundo. Imagina se Deus prometer muito para todo mundo. Então, mas quando Ele promete, ai meu Deus, segura, que Ele vai cumprir. Então, primeira coisa é essa. Deus sabe
sabia do sofrimento de Israel, bem como ele sabe do nosso sofrimento. Mas ele só vai intervir quando houver uma aliança. Quando a história de Israel, preso no Egito, começou a mudar. Quando Moisés fez uma aliança com Deus. Mesmo o povo nem merecendo. Mesmo o povo ainda meio lá, meio cá. Deus chama Moisés, fala, você vai representar o povo. Então a gente vai ter uma aliança aqui agora. Ok, tá aqui? Então essa é a primeira coisa. Segundo, depois que aí acontece toda a passagem que você já conhece, né? Vem, atravessa o mar, as pragas, aquela coisa toda. E olha só que interessante. Egito está aqui, ó. Olha para mim. Egito está aqui. Canaã está aqui. Eles precisam sair daqui, um local de prisão, de escravidão, de luto, de dor, de choro, e vir para aqui. Uma terra que ninguém vai mandar neles. Eles vão ser livres, vão plantar, vão colher. O céu é o limite. Eles precisam sair daqui e vir para cá. Traçar essa linha reta aqui e vir para cá. Só que o que tinha aqui no meio, gente? Um deserto. E aí a gente precisa conversar. O que é deserto? Deserto, de forma bem resumida, Divânia, é um local onde não tem vida. Por que o deserto é deserto? Porque não tem o quê? Água. Deserto é a ausência de água. Por isso, por que as grandes civilizações, elas cresciam, se edificavam em torno de rios, de lagos, oceanos? Porque não era igual hoje que você vai na torneira e sai água. Naquela época não era assim. Né? Hoje, de graça, tem essa facilidade, mas naquela época não tinha. Então, as grandes civilizações, até a Babilônia, tudo ali em torno de rios. Né? Então, locais que não tinham água, não tinham vida. Locais desérticos, não chove. Vai tentar plantar alguma coisa no deserto. Você vai plantar ali não vai ter. Primeiro você não vai ter água para regar. Se por acaso vier crescer, tiver alguma água lá no fundo, muito pouco tempo a planta vai morrer. Ou seja, no deserto não há vida. Não tem como haver sobrevivência no deserto. E por que eu estou falando isso? Porque há momentos na nossa vida, Divânia, que parece que a gente está vivendo no deserto. Tem alguém no deserto? Tem gente morando lá? Vocês já conheceram algum corretor de imóveis de deserto? Algum corretor botar lá no Instagram, gente, ó, tô vendendo aqui um lote no deserto, tá? Com um sol 24 horas por dia, beleza? Mas com uma vista para uma areia no seu quarto direito, uma suíte para um outro banco de areia, tá? E é isso. Já viram? Não existe. Então, se você passar pelo deserto, você vai estar o quê? Eu ia falar sozinho, mas também. Sozinho. E passamos momentos na vida, Larissa, ou não, de a gente estar com um momento de tanta aflição que a gente quer compartilhar com alguém. A gente pega nosso WhatsApp, a gente passa. Fulano, não. Isso aqui é fofoqueiro, não. Não, isso aqui nem crente é, não. A gente não acha ninguém para desabafar. Às vezes a gente quer alguém para orar junto, velho. A gente não acha. Às vezes, quando a gente está em momentos bons da nossa vida, a gente é rodeado de quê? Gente, vamos fazer um churrasco. Você só sussurra assim no portão. Eu tô afim de fazer um churrasco. Junta tanta gente, você fala, meu Deus, nem sabia que eu tinha tanto amigo assim. Quando você tem um dinheiro, uma promoção, gente, foi promovido, vamos fazer um churrasco e tal, você tem amigo. Mas nos momentos de dificuldade, o que acontece com esses amigos, Divânia? É assim com vocês também? Ou só comigo lá no Rio que acontece essas coisas? Aqui acontece também? Some todo mundo? No Rio tá pior? Né? Você fica o quê? Só. Ou seja, o deserto da vida. Não só isso. Há momentos na vida, Diego, que tudo que você faz parece que dá o quê? Não é possível. Você quer começar um negócio, você faz, quebra. Você monta a barraquinha para vender chup-chup. Aqui é geladinho, né? Geladinho, ninguém compra. Não é possível, velho.
parece que tem uma nuvem preta assim, já viu? Igual o desenho animado. Você fala, não é possível, tudo que eu faço dá errado. Eu vou brincar com um cachorrinho e me morde. Eu tenho que ir na sessão de descarrego da Universal, será? São momentos que a gente passa de deserto. E olha só que interessante, para eles saírem do Egito para chegar a Canaã, não tinha outro caminho. Não dá para pegar um helicóptero, não. Eles tinham que passar pelo deserto. O que você quer dizer com isso, Eric? Que nas nossas vidas, todos nós vamos passar por um deserto. Lembra do Salmo 23? Quem sabe o que está escrito no Salmo 23? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me nos caminhos da justiça, mas o quê? E mais o quê? Depois? E depois? Ainda que eu ande. Ainda que eu ande no vale da sombra da... Olha o termo ainda. Não era se, é ainda. Ou seja, ele sabia que ia passar. Na verdade, quando ele escreveu isso, ele já estava passando um momento difícil. Quando ele escreveu o Salmo 23. Ele está sendo perseguido por Saul, né? Ainda que eu ande pelo vale. Todo mundo tem um vale da sombra da morte para passar. Se você nunca passou por um, fique tranquilo, seu dia vai chegar. Não se preocupe. Aquele momento de dor, de agonia, de solidão, vai passar. Mas é por quê? Porque Deus não gosta da gente? Não. É porque o deserto é a faculdade que Deus escolhe para nos promover, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer no deserto. Com quantos anos Jesus começa seu ministério? Quem sabe? 30. Com 30. Como ele começa seu ministério? No batismo. Quando termina o batismo, o que é a primeira coisa que ele faz? Transformar água em vinho? Curar um leproso? Ressuscitar um morto? Para onde que ele vai? No deserto. Assim que ele sai do batismo, o Espírito Santo leva ele para passar 40 dias no deserto. Em jejum ainda por cima. No qual ele foi tentado, e você já conhece a tentação. Então, eu estou falando do próprio Filho de Deus. Se o próprio Filho de Deus teve que passar pelo deserto, por que a gente não vai passar? Aliás, ele me falou, no mundo vocês vão ter o quê? Sério? Jesus falou isso mesmo? Sim. Então, todos nós vamos passar por isso. Todos nós. Então, Eric, Jesus, como ele começou? O próprio Jesus teve que fazer uma aliança. Qual é a aliança pública num casamento? A aliança pública é o quê? A cerimônia, ok? Cerimônia, todo mundo fica ali vendo e tal. E dentro do cristianismo, dentro da fé cristã, como que essa aliança pública com Deus é publicitária para o mundo? Como é que foi com Jesus? Jesus começa o seu ministério somente depois de ser batido. Ele estava sozinho no batismo? Tinha gente lá olhando? O batismo, Larissa, é a aliança pública do cristão. O que é o batismo? É você ser mergulhado, dali você é uma nova criatura, você não tem vontade mais de pecar nem nada. Não é isso. Quem dera se fosse. Não é. É um ato público da sua fé. Da mesma forma que o Diego, quando era solteiro, a menina olhava, não tem aliança não, vamos cair dentro. Agora, o dia que o Diego vir com aquela aliança grossona assim, a menina vai olhar, já era, sai fora, porque isso aí está compromissado. É público, a aliança é pública, mostra para todo mundo. O que é o batismo? É quando você mostra para todo mundo, Edivânio, para os teus famílias, para os teus vizinhos, para todos, que a partir de agora, você tem um único Deus, é Jesus. E ó, é uma coisa, fala assim, a Edivânia está indo para a igreja, você viu? Vi. De vez em quando ela faz umas cagadas aí e tal, mas tá indo para a igreja, né? Agora, aí ela se batiza, alguém fala assim, se batizou, você viu? Você não pode mais fazer aquilo não, hein? Você não pode botar sal de mar no negócio não, é pecado, viu? Você se batizou. É ou não é assim, gente? Quando a pessoa se batiza, parece que a cobrança é maior. Se batizou, não pode mais não. Porque é um compromisso público da sua fé. É o momento que a aliança publicamente formada com Jesus. Ok, entendemos que é deserto. Ponto 2. Se Israel
saísse daqui do Egito e traçasse uma linha reta para chegar em Canaã, historiadores afirmam que levaria em torno uma média, que depende de uma série de coisas, mas uma média de 40 dias. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, depende da velocidade da caminhada, do tempo, um monte de coisa. Mas em média, assim, uns 40, 50 dias por aí. Ok. 40 dias. Mas eles demoraram quanto tempo para chegar aqui? 40 anos. Por que, Eric? Porque ao invés de eles traçarem uma linha reta, eles fizeram isso aqui, ó. É porque eles estavam circulando, círculo. E por que isso acontece? Como o deserto é a mesma coisa, tem o mesmo nível de visão, então eles ficavam em círculo, a visão deles era a mesma. Só que tem um detalhe. Porque estavam, Só que tem um pequeno detalhe. E isso é verdade. Você está no deserto, é tudo igual. E para onde que eu vou? Mas havia uma bússola do próprio Deus. Deus, para onde que eu vou? Não se preocupe. Durante o dia, eu vou colocar uma coluna de vento assim, ó. Pô, mas de noite não vai dar para ver, não tem problema. Bota uma coluna de fogo. Quando aquela coluna se movimentava, gente, ó, é para lá que a gente tem que ir, vamos embora, vamos achar. Parou. Vamos todo mundo parar e acampar. O próprio Deus mostrava o caminho. Pô, você está de brincadeira. O próprio Deus mostrou o caminho, mas por que eles não chegaram? Simples. O tempo está acabando, precisa ser rápido. Mas uma frase só. Eu sei que poderia usar várias, mas eu vou usar só uma. Israel saiu do Egito. É verdade. Mas o Egito não saiu deles. Vou repetir. Israel saiu do Egito, de fato. De corpo, saiu. Mas o seu coração e a sua mente ainda estavam lá. Como é que você prova isso, Eric? Ora, quantas e quantas vezes vocês vão ver na Bíblia o povo reclamando com Moisés. Pô, Moisés, você trouxe a gente para morrer no deserto? Não tinha sepultura boa para a gente morrer lá, não? Veja, os caras estavam escravos lá, bicho. Não era empregado doméstico, era escravo. Plá! Faz, trabalha! E não tinha salário, não tinha nada disso. É escravidão. Você sabe o que é escravidão? O povo rumo à liberdade falando: olha como é que tempo bom quando a gente era escravo, hein? O povo queria voltar. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes a pessoa entra na igreja, ela muda suas vestimentas, não vem mais com aqueles decotes com os peitos para fora, não. Ela não vem mais, não, vem, tá na igreja, bota a calça e o chinelo, né, típico da Assembleia, né, para dizer que é crente, tem muito disso. A pessoa muda sua vestimenta, ela vai nos cultos, mas o coração dela está em Jesus. Ela está aqui no culto, enquanto o pastor prega, ela está pensando na maldade que ela vai fazer amanhã. Ela já está maquinando o pecado, talvez do mesmo dia. O coração dela está no mundo. Enquanto a gente está cantando louvores aqui, adorando a Jesus, ela está assim, ó. Tá ali. O coração dela está no mundo, velho. Por que a gente vê tantas pessoas desviadas? Para andar na rua, pergunta. Vocês vão se impressionar. E aí, você já foi da igreja? Não, sou desviado, era da Assembleia de Deus, era da Batista. Vocês vão se impressionar. Mas essas pessoas são de fato desviadas? Não, porque elas nunca serviram a Cristo. Elas saíram do mundo, entraram para a igreja. Mas não firmaram o quê? Uma aliança com Deus. Não eram fiéis a Deus. Veja, enquanto o pastor, olha só que interessante, enquanto o pastor Moisés, vamos chamar assim, né? Subia ao monte para estar mais perto de Deus, para reforçar sua aliança com Deus, o que o povo fazia? Moisés morreu, hein? Faz tanto tempo que o Moisés foi, acho que não vai voltar mais, não. Vamos fazer um besouro aqui. Um besouro não. Um bezerro. Um besouro é ótimo. Um bezerro para a gente adorar. Ou seja, enquanto os pastores estão aí, sim, tem muitos lobos em pele de pastores, mas sim, existem muitos homens de Deus aí que estão querendo fazer um trabalho de Deus firme. E eu gostaria muito de fazer parte disso. A gente está trabalhando para isso. Mas enquanto os homens de Deus estão buscando a face de Deus pelas suas ovelhas, muitas dessas ovelhas não estão nem aí para Deus.
Elas acham que só vindo, sentando, assistindo o culto, o pastor abençoar e vai ser abençoado. Assim como a salvação individual, o relacionamento com Deus, a aliança com Deus é individual. A aliança que eu e a minha esposa temos com Deus, veja, pronto, a minha aliança com Deus é uma, a aliança dela com Deus é outra. Não é porque a gente é casado, você acha que a gente é casado, eu busco Deus, ela não, a gente vai junto? Não. Se a gente é casado, ela busca Deus e eu não, Jesus volta, ela vai, eu fico. Que isso, você é pastor, e daí? Você acha que Deus se importa com isso? Então, o deserto não é lugar para você habitar. O deserto é um lugar de passagem. O problema é que as pessoas querem fazer moradia na dificuldade. Você sabia que tem gente que gosta de viver na vida? Mas se acostumou. Ela não vê os tem cracudo que você quer chamar o cara para sair, ele não quer não. Vai na rua embaixo da ponte, pô, vou arrumar uma casa pra você. Não. A gente já viu na TV várias pessoas que quando você usar, vamos lá no centro de recuperação, você tem comida, você tem banho, a pessoa, não, eu quero viver livre na rua. E, pô, eu já vi uma vez, a gente estava vendo uma coisa, pessoa que ganha muito dinheiro. Gente, eu falo assim, eu preciso trabalhar não, porque eu preciso de tudo. Eu sento ali, a pessoa me dá um dinheiro, eu junto, almoço. Aí, eu tô sempre tendo, eu preciso trabalhar, não preciso fazer nada. As pessoas não querem sair do Egito. Porque quando o Senhor ele falou com Moisés, tira a sandália dos teus pés, o Senhor estava dizendo para ele, o Egito está saindo de você. Porque a sandália dele ainda era de lá, ainda era do Egito. Então, para Deus fazer a obra, para Moisés chegar até Faraó, o Egito tinha que ser ele, principalmente com os pés. E o que aconteceu? Quando as pessoas, ele começou a tirar o povo, tinha muita gente que ainda carregou o Egito na roupa, na sandália. Então ele começou a carregar o passado, o rancor, a mágoa, o ressentimento, começou a carregar coisas que não se libertava, aí foi passando de geração por geração, quem ficou lá atrás não morreu, não entrou, quem entrou foi a quarta geração. E o que acontece com a gente hoje? A gente quer entrar para a igreja. A gente mostra Jesus, a gente mostra um Deus que muda, que transforma, que faz grandes obras, que manifesta milagre, mas o povo não quer, o povo está ainda com o Egito. E quando entranhado. Entra, quer trazer o mundo junto. Ainda quer trazer o mundo. Ô pastor, eu quero estar aqui, mas eu posso continuar bebendo minha cervejinha? Eu posso continuar ouvindo meu pagodinho? Eu tenho 2 mulheres, pastor. Eu tenho que largar uma? Gente, é sério. Pra gente terminar, o último ponto. 40 anos depois, morre a primeira geração. Olha só que interessante. Deus prometeu para Moisés, aliás, prometeu, não, reforçou a promessa de Abraão. Eu vou te usar para tirar o povo daqui e levar para lá. Mas tem um momento, Deus chega para Moisés, olha para tudo isso aí. Moisés devia estar pensando, caramba, pô, já ouvi essa frase, meu irmão, já vi essa história. Ele falou para Abraão que vai, pô, fala Deus, vai que eu tô pronto. Tá vendo tudo isso aí, Moisés? Tô, Senhor. Tu não vai ver não, tu vai morrer. Que é isso, Senhor? E aconteceu. Moisés e aquela primeira geração do céu do Egito morreu no deserto. Era o que Deus queria? Não. Mas por que aconteceu? Porque não tinham fidelidade. Pô, mas até Moisés, ele era o líder. Né? Nasce a segunda geração. Aliás, os únicos 2 que ficaram daquela geração foi Josué e Caleb. E eles lideraram, na verdade mais Josué, lideraram o povo para continuar a caminhada e finalmente, 40 anos no total, chega em Canaã. Eles tomam Canaã no primeiro dia? Não. Anos, 7, 10 anos, até que toda a Canaã tivesse sido ocupada, porque Canaã era ocupada por gigantes, por gente de tudo quanto é coisa. E Deus falou o que para Josué? Presta atenção, Josué. Pode ir entrar e rifar todo mundo. Acaba com todo mundo. Que isso, Deus? Coitadinho do povo. Não tem coitadinho não, ali já tá sentenciado já. Tentei perdoar e não quiseram, eles querem outro Deus, então vou rifar. Eu sou dono de Gomorra. Fique tranquilo, vai e rifa tudo. Eu não quero que sobre um. É para matar, presta atenção, você tá me ouvindo? E eu não quero que vocês fiquem com uma estatueta, um ouro, não fica com nada. Limpa a cidade toda e começa do...
Aí eu pergunto para vocês, eles obedeceram? Difícil, né? Nós somos incríveis, nós somos demais, nós seres humanos, né? O que muitos fizeram? Ó, mata aquela família ali. Pô, vamos lá, matar, vamos lá. Pô, mas vem cá, a gente vai ficar com esse terreno todo aqui, né? Só pra gente? É. Pô, a gente precisa arar a terra, né? Pô, dá maior trabalho, mano. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos pegar eles pra escravo, velho. Entendeu? Vamos matar os caras, é um monte de obra, pô. Entendeu? Vamos negociar ali, a gente bota a roupa igual a nossa, ninguém vai nem perceber, pô. Vamos lá. E aí, não, eles são daqui da gente, pô. Eles vieram junto, não lembra deles, não? Eles vieram com a gente de lá, vamos, vem cá. E esse negócio aí, não, isso aqui que veio, a gente trouxe de lá, pô. Tem um negocinho aqui de ouro, não, mas isso aqui a gente trouxe de lá, não, deixa quieto. Sabe o que aconteceu? Quebrou-se o quê? Alianças são acordos, certo? Deus fez um acordo, presta atenção, eu vou te dar essa terra, mas é promessa, aquilo que a gente falou. Eu vou te dar, mas você precisa obedecer, fidelidade. O povo obedeceu? Não. Com isso, uma tomada que poderia ser bem mais rápida, demorou anos, foi sanguinária. E eu vou, para a gente terminar, vou lembrar de um, eu já falei, comentei no culto passado, mas vou reforçar. Um cidadão chamado Cão. Olha o Cão, o nome do cara. Cão. O Cão. Pegou uma estatueta lá, no meio da guerra, foi na guerra, ganharam a guerra. Era comum naquela época, por exemplo, de varre uma cidade vizinha, invade. Você concorda que o pessoal deixou dinheiro no banco, né? Os móveis, os TV? Então era comum, isso era chamado em tempo de guerra de despojos. Então era comum, a gente invadiu, vamos tomar pra gente. Tá tudo certo, fazia parte da guerra. Então eu invadi a casa da Edivana, a Edivana tem um monte de dinheiro no colchão lá. Então é nosso, né? Então era normal, isso se chamava despojos. Mas nesse caso em especial, Deus deixou bem claro, não é para pegar nenhum despojo. É para jogar tudo no lixo, desfazer de tudo. Mas esse camaradinha... Ninguém tá vendo. Entrei na tenda, fiz um buraco. Vai que ser estatueta da sorte, né? Vou deixar aqui, ninguém viu. E aí no dia seguinte foram pra guerra. Vamos guerrear. Pá! Perde a guerra. Josué, Senhor, peraí. Por que a gente guerreou? Por que a gente perdeu? A gente fez tudo direitinho, a gente buscou a Deus e Deus respondeu. Tem coisa escondida aí. Resumindo a história, Deus mostrou, Josué foi lá, cavucou. Miserável. Quem foi que guardou isso aqui? Foi ele. O povo, ele foi punido. Todo o povo tem que se purificar de novo para voltar a guerrear. Por que eu estou chamando a atenção para vocês disso? Às vezes nós não ganhamos as nossas batalhas, Larissa. Porque existem pecados escondidos. Pecados que ninguém vê. Ah, Eric, mas... Olha, Eric, eu não roubo ninguém, tá? Eu nunca roubei ninguém. É verdade que tem um gato lá de luz, mas eles são tão ricos, né? Então, não vão lhe fazer falta, velho. Porque, pô, pagar eu quero botar um ar-condicionado, é tão calor aqui, né? Poxa, é caro o negócio. Então, eu sou um gatinho de nada, Eric. Não. Pecado escondido. Ai, sabe o que é tão calor? Aí eu tenho uma ligaçãozinha ali no relógio de água, sabe? Mas só para as crianças tomar um banho de piscina não tem nada a ver, não, Eric. Isso aí tá pecado escondido. Presta atenção, não. Sabe qual o problema daquele povo? Eles quiseram negociar com o pecado. Com o pecado não se negocia. O pecado, você pega assim, aí, puf! Mesmo que doa, mesmo que sofra, pecado não se negocia. E às vezes a gente está perdendo as nossas batalhas. Às vezes a gente acha que Deus não está presente, mas não. É que a gente quer dar o famoso jeitinho brasileiro nas coisas. É ou não é, gente? Somos ou não somos assim? Ah, Eric, não, eu não minto, não. Não, mentira, detesto mentira. Oh, se alguém falar mentira pra mim, eu fico furioso. Ô, irmã, eu vou ali, se alguém ligar, diz que... Eu tô sentado aqui, mas eu tô ocupado, se alguém ligar, diz que eu não tô. Ah, tá bom. Ele não tá, não. É, você não tá, né? Ele não tá aqui, não. Ele saiu, foi comprar uma água ali. Ah, Eric, mas é uma mentirinha. Era uma estatueta pequenininha também. Às vezes, o que está derrubando você na batalha não é aquele, digamos assim, aquele pecadão, aquela coisa. Não, às vezes é um negocinho que ninguém viu. Só você sabe. Aliás, você e Deus, né? Só.
Só você reunir presente, que sabe? Não há ninguém. As batalhas serão ganhas quando a gente honrar a nossa aliança. E ser fiel. É a ideia do cara que está aqui com a esposa, mas tem uma mulher fora e acha que ninguém sabe, não. Deus não está vendo, não. Não existe isso, gente. Ou você. Aí lembra que a gente falou de Josué na semana passada? Josué falou, gente, acabou tudo, né? Agora é o seguinte, vocês precisam escolher em qual Deus vocês vão querer servir. O Deus que nos tirou do Egito ou o Deus que está na vizinhança. Eu já fiz a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora é com vocês. Então, gente, vocês querem viver as promessas de Deus? Então, para viver as promessas de Deus, primeiro, é preciso entender que Ele conhece o nosso sofrimento. É preciso firmar uma aliança pública com Deus através do batismo. Segundo, sim, é preciso passar pelo deserto. Ei, passar não é fazer morada. E por fim, não se pode negociar com o pecado.